Olá, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos aí para o nosso terceiro dia de devocional, né? Hoje estaremos abordando ainda o livro de Filipenses, só que agora no capítulo número 3, ok? Vamos falar mais um pouco aí da convivência, né? Da experiência e da gratidão de Paulo para com o povo de Filipos. Amém? No devocional de hoje, vamos estar abordando os versos de 1 ao 9. Vamos fazer um pequeno salto e vamos finalizar com os versos 17 ao 21. E vamos ver novamente pontos aí que tocam diretamente na nossa condição de cristão, né? Como religiosidade, que não devemos permitir, né, que isso seja o mais importante, nem que isso seja uma postura nossa. Amém? Nós temos que entender que é importante dar testemunhos. Vamos ao texto. Filipenses 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Vamos ao verso 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versos de 1 ao 9. E do 17 ao 21. Como é forte a experiência que Paulo nos deixa nessa carta, né? É algo assim, que não tem como dizer que não é atual, que não faz parte da nossa vida no presente em que vivemos agora. Um momento tão conturbado, né? Um momento onde nós vivenciamos tudo aquilo que foi profetizado, né? E parece que foi profetizado para nós, para o nosso tempo. Mas não é uma exclusividade nossa, irmãos, né? O Evangelho é um livro que é sempre atual. Ele sempre será atual. Não é verdade? Deixa eu pedir ajuda aqui ao meu amigo, para que possamos apontar, então, a nossa reflexão, né, no dia de hoje. Nos versos 1, 2 e 3, né, fala justamente para que nós venhamos fugir
da religiosidade. Né? Presta bem atenção para você ver. No mais, meus irmãos, regozijai no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso, mas para vós é segurança. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, cuidado com a mutilação. Porque a circuncisão somos nós. Olha para você ver, hein? Que adoramos a Deus no Espírito e nos regozijamos em Cristo Jesus e não temos confiança na carne. Meu querido, minha querida, nós temos que fugir dessa religiosidade. A circuncisão abordada aqui é justamente porque Paulo era um cara apto. Ele estava preparado intelectualmente e na lei, né? Porque ele sabia, ele se preparou para isso, ele estudou para isso, ele se capacitou e fazia com excelência. Né? Ele perseguiu aos cristãos por excelência. Ele sabia, né? Ele cumpria a lei. Nós temos que entender que a circuncisão, ela não é mais importante do que amor a Jesus, do que o amor a Deus. Hoje nós vivemos a mesma situação na religiosidade. Tem muita gente que começa a fazer as coisas que estão dentro da obra, sem perceber que aquilo já virou uma mecânica, uma rotina maçante. As pessoas fazem simplesmente porque cumprem dentro da sua religiosidade. E não é esse o Espírito. Né? Eu posso citar aqui para vocês um dos encontros talvez um dos encontros mais importantes, um dos encontros que tinha tudo para ser top 10 dentro do Evangelho. Entre Jesus e Nicodemos. E, no entanto, quase que foi um monólogo. Não houve aquele diálogo tranquilo, sereno e aberto. Nicodemos era um príncipe da lei. Nicodemos era um regente. Ele era o homem que vivia para poder estudar a lei e cumpri-la entre os homens. E, no entanto, quando esteve com Jesus, Jesus disse para ele que nada daquilo importava se ele não morresse e nascesse novamente. Este é um bom exemplo. Não adianta você ser um Nicodemos dentro da sua religião e não entender as entrelinhas da simplicidade do Evangelho de Cristo. E Paulo nos deixa isso, sim, de forma explícita, de forma clara dentro do Evangelho. Não coloque a religiosidade acima do verdadeiro sentido do propósito cristão. Amém? Já nos versos 4, 5, 6 e 7, né, nós temos que entender que Paulo, ele faz algo de dentro para fora. Vamos lá. Veja bem, Paulo, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, no tocante à lei, um fariseu. Perfeito, um fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Ele era exato nas coisas que fazia. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, diz Paulo, reputei-as como perda por Cristo. Ele abriu mão, irmão, de tudo aquilo, de todo aquele conhecimento que ele tinha, do valor de ser reconhecido como fariseu,
do valor de ser reconhecido como estudioso, príncipe fariseu. Ele abriu mão de tudo, porque ele sentiu dentro de si que a verdade estava na simplicidade de Cristo. O 8º diz assim: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Meu querido, minha querida. Nós vemos isso acontecendo hoje dentro da nossa igreja. Tem gente que tem posse dentro, da congregação, de ministério, e que muda completamente, começa a tratar os irmãos de forma enganosa. Tem um ditado secular que diz o seguinte: se você quer conhecer verdadeiramente uma pessoa, dê poder a ela. Tem muita gente que chega ao ministério, à liderança de ministério, e começa a maltratar os irmãos e as irmãs da igreja. Paulo não. Ele nos ensina o contrário nessa carta. Ele abriu mão de tudo que ele havia conseguido, simplesmente para seguir o amor de Cristo. Nós temos que entender isso. Nós temos que perceber o que Paulo quer nos dizer com essa mensagem. Meus queridos, não adianta você achar que está trabalhando dentro do ministério, dentro da igreja, e que isso vai te levar a algum lugar. Não. Eu ouvi outro dia de um pastor uma coisa assim fabulosa, que no céu nós vamos ver, nós vamos nos deparar com duas verdades. Uma é: você está aqui? E a outra é: ué, cadê o irmão? Temos que abrir os nossos olhos. Temos que entender. Temos que, como eu disse no capítulo passado, termos empatia, nos colocarmos no lugar das pessoas, para podermos juntos seguirmos adiante. Vamos fazer um pequeno salto, já nos versos 17, 18 e 19, nós aprendemos a importância de dar o exemplo. Diz assim: irmãos, sede também meus seguidores e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo a vós, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu ventre, Deus de D minúsculo. O Deus dessas pessoas são o próprio ventre. Meu Deus, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu ventre, e cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. Nosso foco não são as nossas conquistas terrenas. Nós temos que colocar o nosso coração no tesouro que é do céu, pois esse tesouro nunca vai enferrujar. Esse tesouro jamais, se têxtil, atrairá traças. Ele é eterno. Ele é eterno. Presta bem atenção. Versículo 20. Mas a nossa cidadania está nos céus. Amém?
de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Meu querido, minha querida, a promessa da eternidade é o meu objetivo. Eu custei a entender isso. Eu custei a entender. Isso é um processo. E eu não culpo as pessoas que ainda estão lá no início do processo. Eu também estive. Mas eu sinto que a cada dia eu tenho que me aproximar mais de Deus. Eu preciso mais de relacionar com Ele. Eu sou muito imperfeito. Somente o modelo, como eu disse no capítulo passado, Jesus Cristo é o modelo perfeito. E Ele pode nos dar o nosso principal objetivo, que é a cidadania do céu, a promessa eterna. Espero que você entenda a necessidade que há de sermos pequenos, servos, submissos e atentos à necessidade do próximo. Somente a fé pode capacitar-nos a caminhar por essa estrada do verdadeiro Evangelho. Graça e paz.